Primeira carta do capítulo 15. São 58 versículos, mas eu não vou falar dos 58. Eu vou pular algumas partes que eu só vou frisar só sobre a ressurreição, tá bom, meus irmãos? Então abra aí capítulo 15. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4. Depois a gente vai observando outros versículos da passagem, tá bom, meus irmãos? Diz assim: ora, irmãos, desejo lembrar-vos do evangelho que já tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceis, pelo que também sois salvos, se retedes, tal como vos anunciei, senão é que cresces em vão. Antes de tudo, eu vos entreguei o que Cristo, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, morrido pelos nossos pecados. Versículo 4: pois foi para a sepultura e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Amém. Vamos lá. Como eu falei aqui, a gente vai falar um pouco da ressurreição, tratar um pouco disso, de alguns versículos que a gente acabou de citar. E a primeira coisa que eu quero lembrar dos irmãos sobre essa carta aqui é que, primeiramente, essa carta aqui não é a primeira carta. Essa carta aqui é a segunda, porque a primeira carta havia se perdido. A primeira carta, quando Paulo dá essa referência, está no capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, se não me falha a memória, versículo 9. Ele diz que por carta já vos escrevi que não vos associeis com aqueles que se prostituem. Então, no capítulo 5, dá uma referência de que houve uma primeira carta, essa carta se perdeu, e aí, essa primeira carta aqui, que nós vemos aqui agora, é a segunda. A Bíblia fala que nesse próprio texto, que Paulo, quando está numa viagem missionária, alguns dizem que estava em Éfeso, que algumas pessoas da família de Cloe foi até o apóstolo Paulo para informar algumas coisas que estavam acontecendo com a igreja. Depois, no capítulo 16 dessa primeira carta, diz que 3 homens foram até o apóstolo Paulo para levar uma oferta da própria igreja para ele. Estefanás, Acaico, Fortunato, esses 3 homens foram até o apóstolo Paulo, e ele até reconhece que da parte que essa igreja enviou, supriu as necessidades dele. E no capítulo 7 da primeira carta diz que o apóstolo Paulo fala, ele relata que essas 3 pessoas haviam levado uma carta com perguntas para ele. Então, pode botar aqui, por favor. Obrigado. Essa pergunta, ou algumas perguntas, se você quiser ver, pode ver comigo no capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1. Diz assim: ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse mulher. Então você percebe que esses 3 homens que foram até ele levar uma oferta, esses homens levaram uma carta com algumas dúvidas que a igreja estava tendo. E dentro dessas dúvidas surge essa carta aqui, que é a primeira, dizemos que é a primeira, mas é a segunda. Então, como não tem uma primeira, acabou ficando com uma primeira carta. E dentro dessas questões, vocês vão entender onde eu quero chegar, dentro dessas dúvidas que a igreja tinha, está aqui no capítulo 15, acerca da ressurreição dentre os mortos. Que havia algumas situações dentro da igreja
que estava tendo uma espécie de negação, alguns duvidaram, alguns criam, outros não criam, na ressurreição dos mortos. Então Paulo, ele vai esclarecer acerca desse assunto. Agora você volta comigo lá no capítulo 15. No capítulo 15, a partir do versículo 1. Leia por gentileza o versículo 1 e o versículo 2, por favor. Irmãos, tenho lembrado do Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra só como vos a preguei, a menos que tenhas crido em vão. Só tem. Então você percebe que o apóstolo Paulo diz que ele faz menção a que a igreja torna o que? A memória. Tudo aquilo que ele ensinou da palavra, que eles lembrem. É importante a gente lembrar daquilo que é ensinado, que é pregado, fazer o que? Menção à memória. Então Paulo está dizendo aqui para essa igreja de Corinto o seguinte: olha, lembre de tudo aquilo que eu ensinei para vocês, de tudo aquilo que eu falei, de tudo aquilo que eu expliquei. E aonde está esse texto? Aí você vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos capítulo 18, versículo 11. Rapidamente, por favor, irmão. Atos capítulo 18, versículo 11. Quem achou, por favor, lê. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando sobre eles a palavra de Deus. Olha aí. Então aqui o texto mostra que ele ficou 1 ano e 6 meses ensinando a palavra. E aqui dá essa referência. Que lembra de tudo aquilo que eu ensinei, de tudo aquilo que eu expliquei durante 1 ano e meio. Então ele roga a igreja para lembrar de tudo aquilo que ele havia ensinado. Uma outra pessoa também passou pela igreja de Corinto e também teve um ensinamento para a igreja de Corinto, que ensinou as mesmas coisas que o apóstolo Paulo ensinou. Volta agora no capítulo 4 dessa mesma epístola. No capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Quem achou, por favor, leia. Admoeste-vos, portanto, a que sejais Deus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte que ensine cada igreja. Então você nota mais um texto que a igreja, ela, além de receber o ensino do apóstolo Paulo, Timóteo, seu filho na fé, também foi até essa igreja para fazer lembrar de tudo aquilo que Paulo havia ensinado. Então a questão é, eles ensinaram a palavra, pregaram sobre Cristo Jesus, ensinaram sobre a palavra, mas a igreja mesmo assim ainda estava tendo com dificuldades. E dentro dessa dificuldade está na ressurreição. Então você percebe que Paulo ensinou aquela igreja algumas coisas. Timóteo foi até aquela igreja, enviado por ele, para também falar a respeito de tudo aquilo que Paulo ensinou. Apolo também foi até essa igreja também. Apolo pregou com veemência a palavra do Senhor Jesus. Então essa igreja, ela foi repleta de pessoas que tinham palavra, sendo que dúvidas acerca da palavra sempre surgem. Por mais que você possa ensinar, por mais que você possa trabalhar em vários textos de temas da Bíblia, sempre vai haver dúvidas. E graças a Deus o Espírito Santo nos ajuda a esclarecer. Agora, repara no versículo 3, olha o que diz as Escrituras aí. No versículo 3 do capítulo 15, que achou ali. Quanto de tudo, nos entreguei, porque também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Repara só, ele depois do versículo 2, ele faz menção para que a igreja lembre de tudo aquilo que ele ensinou. No versículo 3, ele já começa a entrar no assunto da ressurreição. E qual o foco principal da ressurreição? Primeiro, ele podia citar pessoas que morreram no Antigo Testamento e que ressuscitaram, mas depois morreram de novo. Porém, ele cita Cristo Jesus, que é o foco principal.
Tanto que a Bíblia diz: se Cristo não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé, em vão estaremos aqui nessa manhã. Se ele não ressuscitasse, em vão seria o evangelho que nós pregamos. Então, a primeira coisa que nós observamos dentro desse texto é sobre a ressurreição de Cristo. Agora, como ele vai provar isso? Como é que ele vai provar para a igreja de Corinto que Cristo ressuscitou? Primeiro, que não tinha o Novo Testamento. O cânon do Novo Testamento estava fechado. Como é que ele vai mostrar para a igreja que realmente Cristo ressuscitou dentre os mortos? Qual é a base que Paulo vai dar para a ressurreição de Jesus? Ele vai usar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele vai usar como base para provar que Cristo realmente morreu. Então você vai lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Você vai botar um pouquinho aí no capítulo 53 do profeta Isaías. Só o versículo 4 e o versículo 5. Quem achou, por favor, lê. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Ele nos reputou por aflitos, feridos por Deus e oprimidos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então você nota aqui que Paulo ele vai dar uma referência sobre a questão da morte de Cristo Jesus. Qual é a base que ele poderia usar? Isaías 53. Sobre a morte de Cristo, sobre que levaria os nossos pecados, as nossas enfermidades, levaria para a cruz. Mas repara que no versículo 4, diz assim: foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, qual é a base que Paulo vai dar para a igreja de Corinto que Jesus ressuscitou? Porque é muito fácil para a gente aqui, com o cano fechado no Novo Testamento, citar passagem no Novo Testamento que Jesus apareceu para os 11 apóstolos, que Jesus apareceu para Maria, que Jesus apareceu, enfim, era muito fácil. E agora, como é que eu vou provar que Cristo ressuscitou nas Escrituras Sagradas? Temos que olhar para o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento apontava o quê? Para o futuro. E quando olhamos para o Novo, aponta para o passado. Ou seja, no Antigo Testamento, olhar as profecias futurísticas. E quando olhamos para o Novo Testamento, se cumprindo. Entendeu, irmãos? Então, qual é a base que tinha que dar? No Antigo Testamento. Agora você vai lá no Salmos 16. Para a gente poder entender sobre a ressurreição de Jesus, eu citei uma passagem sobre a morte de Jesus, uma profecia. Agora no Salmos 16 vai citar a respeito da sua ressurreição. Salmos 16, versículo 10. Por não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Esse texto aqui está tratando a respeito de Jesus, ou tem uma outra versão que não deixará minha alma no Hades, e não também deixará que o meu corpo entre em decomposição. Quando uma pessoa morre, é automático o corpo entra em decomposição, mas o corpo de Jesus não entrou em decomposição. Ele não passou por esse processo. Ou seja, o próprio Deus ali preservou o corpo de Cristo. E ele ressuscitou. E o apóstolo Pedro também dá uma referência desse texto em Atos capítulo 2. Vamos lá em Atos capítulo 2 agora. Atos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 29 até o versículo 31.
Quem achou, por favor, leia. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje nessa sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com o juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para se assentar sobre o trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não deixava no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Olha aí. Aí no versículo 32 ele diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus que todos nós somos testemunhas. Então até o apóstolo Pedro, quando pregou para aquela multidão, ele citou a passagem de Salmos 16. Que Cristo sua alma não deixaria no Hades, muito menos o seu corpo sofreria decomposição. Então Paulo vai dar uma referência da morte de Cristo Jesus nas Escrituras e a ressurreição dele também nas Escrituras. Então, o que eu posso usar como base? O Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento nos mostra as profecias a respeito de Jesus. Agora vamos retornar agora para o capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo, dando um segmento. Primeiramente a gente citou a respeito sobre a ressurreição de Jesus. Agora vamos falar sobre as testemunhas. Primeiro Paulo vai dar uma base para a igreja de Corinto sobre a ressurreição, mostrando nas Escrituras Sagradas que ele havia ressuscitado. Agora vamos falar das testemunhas que Paulo vai citar para essa igreja que viu o Senhor Jesus ressurreto, ressuscitado. Olha o que diz as Escrituras aí, no versículo 5. No contexto do 4 diz assim: ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e em seguida foi visto por Cefas, ou seja, por Pedro. Então, uma testemunha muito importante a respeito da ressurreição, que Paulo agora vai falar para a igreja que, olha, Pedro viu Cristo ressuscitado. Abra aí o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 34. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 34. Quem achou, por favor, leia. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Olha aí, já apareceu para Simão, que no caso é Pedro. Então, a testemunha da ressurreição de Cristo, tirando Maria, o próprio Jesus, o próprio Pedro viu o Senhor ressuscitado ali, ressurreto, vivo. Também aqui diz sobre os 12, que ele foi visto pelos 12. A gente sabe que Judas havia falecido, havia morrido. Eram só 11. Sendo que nas Escrituras, aqui no Novo Testamento, não mostra nenhum relato dele aparecendo para o 12º apóstolo, que foi no lugar de Judas. Que está aqui no capítulo de Atos dos Apóstolos. Retorna, por favor, comigo. Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, versículo 21 e 22. E quem foi o substituto de Judas foi Matias. Sendo que o Novo Testamento aqui não mostra que ele apareceu para os 12, mas Paulo afirma que ele apareceu para os 12. Tá? E dentro desses 12 aí, Judas não estava porque ele estava morto. Olha o que diz aí no versículo 21 e 22, quem achou, por favor, leia. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todos os tempos em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco, testemunha de sua ressurreição. Olha aí, testemunha da sua ressurreição. E aí eles escolheram as sortes ali, quem seria Matias ou Judas, e Matias foi assim escolhido. Então aqui Paulo fala dos 12,
Não tem nenhum texto aqui que mostra que Matias o viu ressurreto, mas Pedro diz que para ser apóstolo tinha que ser contemporâneo de João Batista e tinha que ter visto Cristo ressuscitado. Tá bom? Continuando, versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive a maior parte, mas alguns já morreram. Além dos apóstolos, além de 500 irmãos que uma única vez puderam ver a Cristo ressuscitado, ressurreto, o próprio meio-irmão do Senhor Jesus, Tiago, também o viu ressuscitado. E por último, diz aqui que o apóstolo que o viu. Então, para ser apóstolo naquela época, tinha que ser contemporâneo de Jesus, tinha que ser testemunho da ressurreição de Cristo Jesus. E agora Paulo fala dele. Ele citou as escrituras sobre Cristo, sobre a morte e a ressurreição. Ele citou as testemunhas que participaram, que olharam, viram o Senhor Jesus ressurreto. Agora ele cita ele como o último que viu na estrada de Damasco, quando ele estava respirando as ameaças dos discípulos. Ele pede carta aos sacerdotes para que poderia até ir a Damasco para poder prender alguns irmãos e algumas irmãs que professassem a fé em Cristo Jesus. E quando ele está indo em direção para Damasco, na estrada, uma súbita luz o cercou e Jesus falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele: quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. E aí Paulo foi envolto naquela luz poderosa, viu o Senhor Jesus na estrada de Damasco e caiu por terra, ficou cego, e a gente já conhece a história. Então ele foi a última testemunha a ver o Senhor Jesus. Então ele também dá o testemunho dele, que ele viu o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida? Citamos a ressurreição de Cristo nas Escrituras, citamos as testemunhas que puderam ver o Senhor Jesus ressurreto. Agora, olha o versículo 12 do capítulo 15 aí. Leia por gentileza. Ora, se é corrente pregar-se Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? Olha aí. Então, olha o problema que estava acontecendo na igreja. Como é que alguns de vocês afirmam ou dizem que não há ressurreição de mortos? Ele cita que antes o Senhor Jesus, nas Escrituras, ressuscitou. Ele cita as testemunhas, ele cita ele como testemunha, e depois ele diz, depois de provar isso tudo, ele fala: como é que alguns de vocês dizem que não há ressurreição dentre os mortos? E sabemos, irmãos, que verdadeiramente há ressurreição dentre os mortos. Embora que alguns que foram ressuscitados morreram, mas o único que morreu e ressuscitou até hoje é o Senhor Jesus. É o único. Não existe nenhum outro. Agora, essa negação da ressurreição não era algo novo que estava acontecendo ali. Esse pensamento de não ter ressurreição dentre os mortos não era algo novo, não é o que surgiu do nada. Essa questão de ressurreição dos mortos já existia essa ideia há muito tempo. Até o próprio Jesus, ele combateu contra a negação da ressurreição. Abra por gentileza. Ai, Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 20. Abra por gentileza aí, Evangelho de Lucas, capítulo 20. Então, o próprio Cristo também, ele combateu essa negação de não haver ressurreição. O próprio Senhor Jesus combateu contra essa heresia. Capítulo 20, versículo 27. Chegando a um dos saduceus, homens que diziam não haver ressurreição, Versículo 28. perguntaram: mestre, Moisés deixou escrito que se morreu o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filho, seu irmão deve casar-se com a viúva
e suscitar descendência falecida. Pode ir. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou, morreu sem filhos, o segundo e o terceiro também descontaram a viúva. Igualmente aos 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposo? Olha aí. Então, depois desses homens se casaram com essa mulher, a chamada Viúva Negra, 7, e depois morreu um atrás do outro, não deixava filho, e por último ela morreu. Aí ele pergunta, mestre, e no final disso tudo? Na ressurreição, eles negavam a ressurreição, mas ele pergunta, mestre, mas no final, quando ressuscitarem, quem vai estar com ela? Quem vai estar junto da Viúva Negra? Jesus disse o quê? Que na questão da ressurreição não se casam e não se dão em casamento. Serão como anjos, assexuados. Ele vai combater com aquela negação em dizer que não há ressurreição. Então, esses saduceus aqui, eles negavam a respeito da ressurreição dentre os mortos. Eles negavam. Então, Jesus combateu essa heresia, e no final aqui, você pode perceber que no versículo 36 e 37, leia por favor, meu irmão, novamente, versículo agora 36 e 37. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos vão de ressuscitar. Moisés nos iniciou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim vivo, porque para Ele todos vivem. Olha aí, então Deus não é o Deus dos mortos, mas sim dos vivos. O que quer dizer com isso? Que aqueles que morreram com Ele, o corpo está na sepultura, mas a alma está lá no paraíso. Está lá. A sua alma está viva, viva para Deus, está lá. Não estão aniquilados, como tem uma doutrina da aniquilação da alma. Estão lá, estão vivos para Deus. Então Deus não é o Deus dos mortos. E aí não ousaram mais perguntar nada. Até o próprio apóstolo Paulo também teve um combate sobre essa heresia, que está no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Vamos agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Capítulo 23, versículo 6 e versículo 7 e 8. Quando Paulo estava no Sinédrio para poder fazer a sua defesa, existiam 2 grupos, os fariseus e os saduceus. Ele diz, pela causa que estou sendo julgado pela ressurreição de Jesus, e aí começa um debate. Repara só que os saduceus aqui. Olha o que diz o texto aqui, achou um favor. Atos 23, versículo 6 até o 9. Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança da ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo discussão, houve discussão entre os fariseus e os saduceus da multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há uma ressurreição nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma da outra. Aí você percebe que os fariseus reconheciam algumas coisas, entre essas da ressurreição, já os saduceus não. Eles não reconheciam nem espírito, nem anjo, nem ressurreição. Não existia essa questão da negação da ressurreição, já era algo muito antigo que existia. Tá bom? Então a gente retorna para o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Vamos retornar novamente aí para o capítulo 15. Atos do 1 Coríntios. Perdão, 1 Coríntios, desculpa. Diz assim: ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado entre os mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Somos considerados como um falso testemunho de Deus, pois testificamos contra Deus e ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam,
pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Esse Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também todos que dormem com Cristo estarão perdidos. Então Paulo vai dar uma explicação desse versículo 12 em diante, dizendo o seguinte: olha só, se não há ressurreição, então é vão falar de Jesus, é vão pregar, a nossa fé também é vã. E outra, e se Cristo realmente não ressuscitou dos mortos, nós estaremos mortos dos nossos pecados ainda. Nós não teremos vida. Nós estaremos mortos dos nossos pecados. E aqueles que dormem com Cristo estariam completamente perdidos, não tinha salvação. Porque se Cristo não apoia a sua morte e ressurreição, se esse fato não acontecesse, todos nós estaríamos perdidos. E em vão seria o Evangelho. Porque o propósito do Evangelho é o quê? É a morte de Cristo, é a sepultura e a sua ressurreição. Se isso não for a base do Evangelho para a nossa vida, e o que estava acontecendo com a igreja de Corinto, que eles não estavam, alguns não estavam acreditando, Paulo está dizendo então é o seguinte: vocês vão morrer dos nossos pecados. Então não adianta nada pregar o Evangelho. A nossa fé é vã, é nula. Então para que pregar o Evangelho? Para que pregar Cristo, Jesus morto e ressuscitado? E nós estaremos perdidos, mortos nos delitos e pecados. Mas temos o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que dá testemunho a respeito de Cristo, que confirma com o nosso Espírito que isso aqui é um fato verdadeiro. Amém? Temos o Espírito Santo que dá testemunho de Cristo, o nosso Espírito, para mostrar que é algo verdadeiro, tá bom? Vamos agora pular para o versículo 20 agora, versículo 20, o tempo está voando, irmãos, versículo 20, diz assim: já abordamos sobre a ressurreição de Cristo, as testemunhas da ressurreição, a negação da ressurreição como de alguns. Agora vamos citar: Cristo é as primícias da ressurreição. Então, Cristo é as primícias da ressurreição. Olha o versículo 20 aí, por favor. No capítulo 15, por favor, leia. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, se de fato, porém, Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele foi feito o que? As primícias, o primeiro. Se de fato ele morreu e ressuscitou, ele é o primeiro dentre os mortos a haver ressuscitado. Ou seja, o que Paulo quer dizer é o seguinte: olha, ele é o primeiro das primícias. Eu vou explicar isso aqui com relação às primícias. Agora, olha o versículo 21. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ele está falando aqui de Adão. Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, diz a Bíblia que o pecado veio, atingiu Adão, atingiu a humanidade, e com isso a morte passou a existir. E aí a morte passou a dominar, ou seja, a morte passou a reinar por causa do pecado. Se não tivesse pecado, não tinha morte. Como entrou o pecado, entrou a morte também no mundo. Então todos morrem, por isso que o ser humano morre. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É por isso que o ser humano morre, por causa do pecado. Se Adão não tivesse pecado, não existiria a morte. Mas aí, pelo fato de Adão ter feito aquilo, houve um outro homem que morreu, mas ressuscitou, que Paulo diz aqui que é Cristo. Se Adão trouxe a herança para nós do pecado, Cristo nos traz a vida eterna. É isso que quer dizer. Entendeu, meus irmãos? Cristo nos dá a vida eterna. Agora, olha o versículo 22. Pois assim como todos morrem em Adão, assim todos são vivificados em Cristo. Ou seja, aqueles que quiser seguir na linha de Adão, herdando a sua herança, que foi o pecado que está no nosso corpo, se seguir o percurso da natureza humana, é morte. Mas se seguirmos uma vida com Cristo, é vida. Então, quem está em Adão, a velha criatura,
morrem sem salvação. Mas quem está em Cristo tem a vida eterna, é vivificado, porque o próprio Jesus disse, se não for memória, em João capítulo 5, que diz que os mortos vão ressuscitar das tumbas, uns para a salvação e outros para a condenação. Então o próprio Cristo vai dar essa palavra de ordem para trazer vida para aqueles que estão mortos, o corpo na sepultura, e ali se alinhar com a alma. Tá bom, meus irmãos? Continuando. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo é o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha que interessante, ele, mais uma vez ele relata sobre as primícias. Cristo é o primeiro, dentre os mortos. E o restante vem depois. Porque se a trombeta tocar agora, os que morreram em Cristo vão ressuscitar agora. Por isso que diz que ele é o primeiro, as primícias. Por que Paulo está usando essa referência? Ele está usando uma referência do Antigo Testamento. Abra, por gentileza, Levítico. Levítico, capítulo 23, versículo 10. Vamos entender por que Paulo está explicando que Cristo é as primícias dentre os mortos, que ele é o primeiro. Levítico capítulo 23, versículo 9 e 10. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, digo: quando houveres entrado na terra, e vos herdar, e cercaste a sua terra, então trareis o molho das primícias da vossa terra ao sacerdote. Repare que quando o ofertante, depois de uma safra muito abençoada, ele tinha que pegar uma porção, a primícia da plantação. Ele tinha que até o sacerdote, dar na mão do sacerdote, o sacerdote apresentar a primícia para Deus, como uma forma de abençoar a sua colheita, e ele levanta, profere palavras de bênção, para que toda a sua safra seja aceita. Você entendeu? Ele pega da primeira safra, a primeira, da colheita, leva ao sacerdote, o sacerdote apresenta a Deus, profere palavras de bênção, com uma aceitação de todo o restante da safra. O que Paulo quer dizer com relação a esse texto das primícias? Que Cristo foi o primeiro, foi ofertado ao Pai, para que os demais fossem aceitos. Ou seja, se ele ressuscitou dentre os mortos, que foi o primeiro, os demais também vão ressuscitar com ele. Se não tivesse morte, não teria perdão dos pecados. Oi? Se não tivesse a morte de Cristo, não teria perdão dos pecados. É isso aí. Entendeu, meus irmãos? Então, por isso que Paulo dá essa base sobre as primícias. Ou seja, ele foi ofertado, ele morreu. O Pai aceitou aquela oferta, aquele sacrifício que ele fez. Ele ressuscitou, sendo a primícia dos demais que adoram. Amém? Continuando. Versículo. Lembrando de um caso aqui, que os adventistas do sétimo dia têm uma visão deturpada desse texto. Eles dizem que esse texto sobre Cristo e as primícias, eles falam que não está na ordem cronológica, que Cristo não poderia ser o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, ou poderia ser o primeiro. Sabe o que eles dizem? Eles dizem que Elias é uma representação daqueles que serão arrebatados, viu? E eles dão uma base dizendo que Moisés é uma representação daqueles que vão para a sepultura e ressuscitam. Olha que loucura. Vou te explicar. Sabe qual texto que eles dão base para isso? Judas, versículo 9, em que o arcanjo Miguel disputava com Moisés acerca do corpo dele. E ele fala assim, o Senhor te repreenda. Tanto que a Bíblia fala que o arcanjo Miguel não proferiu nenhuma palavra de maldição, mas disse que o Senhor te repreenda.
Vou te explicar. Eles dizem que naquele ato da disputa do corpo de Moisés, o arcanjo Miguel, eles dão uma ideia de que houve uma disputa judicial, uma legalidade, é como se o menino falasse, não, você não pode levar esse corpo, ele matou um egípcio, pô. Ele não pode ser enterrado, não pode. E aí o arcanjo Miguel repreende ele dizendo, que o Senhor te repreenda, ou seja, que o Senhor te puna pela sua blasfêmia. E aí dentro daquela batalha, daquela guerra judicial, olha a ideia deles, dizendo que o arcanjo Miguel ali vence, pega o corpo de Moisés e sobe. É essa base que eles dão, ou seja, a de Elias, os que são arrebatados, e a de Moisés, aqueles que morrem e são ressuscitados. Mas aonde que na Bíblia mostra que Moisés é uma representação daqueles que morreram e ressuscitaram, se Cristo é o primeiro? O próprio Deus fala para Moisés, para Josué, o meu servo Moisés é morto. A Bíblia relata que ele foi enterrado ali pela região de Moab. O seu corpo foi enterrado, Deus enterrou. A Bíblia relata que eles ficaram 30 dias pranteando, chorando por Moisés. E como é que diz os adventistas diz que Moisés ressuscitou dentre os mortos? Então temos que tomar um cuidado, tá bom, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? Amém. É porque eu estou vendo os irmãos assim com uma cara assim meio de... Amém, irmão? Eu não ia entrar nisso não, mas assim, alguém às vezes pode falar para você que Moisés ressuscitou e você mostra na Bíblia que isso não é uma verdade, tá bom? Vamos seguir aqui, versículo 32. 32 agora. Não, versículo 29, agora vamos pular para o 29, que diz assim, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam então eles pelos mortos? Uma outra igreja, uma outra doutrina, que usa esse versículo aqui, são a igreja dos mormons. Sabe o que eles fazem? Eles se batizam por aqueles que já morreram. Eles pegam esse texto aqui para batizar para aqueles que já foi. O meu avô morreu sem Jesus, então eu vou me batizar por ele. Então, olha o problema aqui da igreja. Primeiro, alguns não criam na ressurreição. Aí Paulo vai explicar como mostrando aqui. E outro problema dentro da igreja é que alguns até criam na ressurreição, mas de modo errado. Vai que nem a diligência, ficar para comprar a salvação lá no morto que foi sem Jesus. Olha o problema. Algumas pessoas até criam na ressurreição, aqui agora. Mas o problema é que eles criam e se batizavam pelos mortos. Ou seja, eles vão até ressuscitar, mas eu não batizo por eles. Está errado. Está errado, o batismo é pessoal. Então, outro problema dentro da igreja de Corinto é que alguns haviam se batizado pelos mortos. E que a igreja dos mormons usa esse texto, tá bom? Então vamos tomar um cuidado aí para não nos enganarmos. Tá bom, meus irmãos? Vamos pular agora para o versículo 33. Versículo 32 diz assim: se como homem não tem Éfeso com feras, que aproveita isso? Se os mortos não são ressuscitados, comamos, bebamos, pois amanhã morreremos. Aí Paulo está usando um texto aqui de Isaías 22, capítulo 22, versículo 13. Ele está dando uma referência ao Antigo Testamento, é o seguinte: se não há ressurreição de mortos, então é melhor você comer e beber. Ou seja, você usufruir das coisas desse mundo, já que não existe mais vida, então é mais fácil você viver no mundo, viver à mercê do materialismo, somente da existência da matéria. Morreu, acabou, então é melhor a gente viver a nossa vida. Ou seja, o hedonismo, ou seja, viver uma vida com prazer, de forma regada. E Paulo combate isso, dizendo que não é dessa forma, dizendo que não é somente viver pelo prazer próprio e que depois que morrer acabou. Não é isso. Mas Paulo dá uma referência de eles estavam pensando: vamos comer, vamos beber, vamos viver, tá bom, tá legal assim, não tem vida eterna, não tem ressurreição, não tem nada.
Então existe um outro ataque dentro da própria igreja sobre a negação da existência após a morte, que é só a matéria, acabou ali, não tem alma, não tem espírito, não tem mais nada, não tem ressurreição, então acabou. Então Paulo combate ali outra heresia dentro da própria igreja. E no versículo 33, olha o que diz o texto aí, que a gente conhece bastante. Leia, por favor, o versículo 33. Não vos envergonheis as más conversações, com Olha aí. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Essas más conversações que estavam dentro da própria igreja é que estava corrompendo a mente deles. A negação da ressurreição de Jesus, dizendo que alguns não ressuscitam, dizendo que se podia batizar pelos mortos, outros diziam que a vida é só aqui nesse mundo. Então, essas conversações estavam o quê? Corrompendo os bons costumes bíblicos. Vamos agora para o versículo 35. Leia com a gentileza aí, versículo 35 até o 40. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E como dirão? Você sabe que o semearei não é ressuscitar, se primeiro não morrer. E quando semeares, não semeares pouco que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou outra coisa semente, outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e a outra carne dos animais, outra dos peixes, outra das aves. Ó, solta aí. Então Paulo agora está dizendo o seguinte, alguém contudo dirá, como ressuscitarão os mortos? Em que corpo? Olha, outra pergunta aqui. Como vai haver ressurreição? Outra pergunta dentro da igreja. Tá, vão ressuscitar, beleza, mas os corpos? Que corpos serão? Em que corpo vai haver ressurreição? A pessoa morreu em Cristo. Tá, mas é aquele corpo mesmo que vai ressuscitar ou vai ser um outro corpo? Aí Paulo vai explicar que Deus prepara cada corpo como quer. Um é corpo dos animais, um é corpo das aves. Cada corpo é um corpo que Deus preparou, que Deus assim criou. Aí ele está dizendo o seguinte, está usando uma passagem sobre a semente do trigo. Ou seja, ele prepara o terreno, joga a semente, daqui a pouco vai vir a plantinha, daqui a pouco vai vir a colheita, enfim, todo aquele processo. É a mesma coisa o corpo, ele está dando referência aqui do corpo. Ou seja, o corpo é como se fosse uma semente. Quando vai lá para a sepultura e depois, quando ele ressuscitar, vai estar transformado. É o mesmo corpo, mas vai haver uma transformação, um arrebatamento. É isso que ele quer dizer. Que o nosso corpo é como se fosse uma semeadura. Ou seja, nós vivemos aqui nesse mundo, semeamos o nosso corpo, a palavra, a oração, a dedicação a Deus, a piedade, a busca. E você está o quê? Plantando o corpo. E sabe que vai ter uma ressurreição futura. Ou seja, o nosso corpo como uma semente ali, plantada, e que vai ressuscitar. Amém? Outro texto aqui, versículo 40. E há corpos celestes e há corpos terrestres. Uma é a glória dos celestes e outra é dos terrestres. Então Paulo está trazendo dois corpos. Primeiro, dos terrestres, daqueles que assim Deus criou, e dos corpos celestiais, que os corpos vão ser transformados. Uma é a glória dos terrestres, daquele que Deus criou, e a outra são os corpos celestiais, que o próprio Deus assim ordenou que vai acontecer. A glória de um e a glória de outro. Diz assim, uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e a outra das estrelas. Mas uma estrela se difere entre outra. Sabe o que Paulo quer dizer aqui? Aqui no texto aqui de baixo que eu escrevi, corpos glorificados, é que alguns corpos de alguns irmãos vão ter um fulgor, um brilho maior do que o outro. Mas a transformação da matéria do nosso corpo incorruptível vai ser incorruptível, é a mesma. Mas ele diz, uma é a glória do sol
Uma é a glória da lua e a outra é a glória das estrelas. Uma estrela brilha mais do que a outra. Você reparou isso? Quando você olha para o céu, uma estrela brilha mais do que a outra. A mesma coisa. Que lá no céu, lá na glória, quando os nossos corpos forem transformados, alguns vão ter um fulgor mais do que o outro. Vão ter um brilho maior. Mas não significa aquele que não tem menos fulgor, que não vai estar glorificado. Vai estar glorificado, mas um fulgor menor. E para isso acontecer, é necessário que façamos a obra de Deus. É necessário que busquemos, fazemos a obra do Senhor, porque quando formos recompensados diante do tribunal de Cristo, nós receberemos nossos galardões, e aí o Senhor Jesus vai dar agora para cada um corpo glorificado, como de um sol, como da lua, como das estrelas, enfim, teremos corpos transformados, glorificados, e teremos corpos com um fulgor diferente um do outro. Tá bom, meus amigos? Amém? Amém. Vamos prosseguir aqui. Versículo 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Não veio primeiro o espiritual, mas o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, segundo a terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Qual terreno são das coisas dos terrenos, e qual celestial das também celestiais? Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também teremos a imagem do celestial. Então Paulo está fazendo um contraste entre Adão e Cristo. O corpo de Adão e o corpo de Cristo. Estou correndo aqui, tá? Desculpa o horário. E aqui não é um versículo que tem dificuldade para se entender, porque existem duas diferenças entre Adão, alma que Deus deu vida, soprou fôlego de vida, e Cristo, que nos dá vida. Amém? E aí existe um contraste entre o corpo natural e o corpo glorificado que o Senhor Jesus vai nos dar. Agora, como ocorrerá esse processo de glorificação do corpo? Para a gente poder ir para o final. Como vai acontecer isso? Fala de corpo glorificado aqui, de corpos transformados, mas quando isso vai acontecer? Paulo dá uma resposta para a igreja de Corinto. Olha o versículo 51. 51, 52. Quem achou, por favor, lê. E este vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar os olhos, ao ressoar o som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha que maravilha. Então Paulo vai dar uma base para que o momento do arrebatamento que ocorrerá, aqueles que estarão aqui ouvirão o som do arrebatamento, vão subir, e os que estão na sepultura vão ser o quê? Vão ressuscitar e vão ter o quê? O seu corpo incorruptível, corpo transformado, corpo de glória. Vai ser na mesma sequência. Houve o arrebatamento, a igreja subiu, os mortos começam lá de Adão, o primeiro homem, até o último que morreu em Cristo Jesus. Olha só que glória, que poder que vai acontecer. Olha que transformação que ocorrerá nesse grande dia do arrebatamento. Um texto interessante para a gente ler está na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Abra por gentileza. Capítulo 4. Primeiro ou segundo? Primeiro, capítulo 4. Versículo 16 e 17. Quem achou, por favor, ali? Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
Você entende agora o texto que está conectado no capítulo 15 para esse texto aqui? O que vai acontecer? Reparem que no versículo 16 é assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande alarido, ou seja, com festa, com a voz do arcanjo, voz de comando. Ou seja, haverá um alarido de festa e Jesus virá com uma voz de comando. É como se ele falasse assim: mortos ressuscitam. Uma voz de comando lá em cima, na mesma sequência. E aí a trombeta de Deus. Repare que haverá uma festa. Repare que haverá uma voz de comando do próprio Jesus. Lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? Lázaro, para fora. Uma voz de comando. Ele vai usar essa voz para dar ordem para os mortos, para ressuscitarem. Com a trombeta de Deus. O som da trombeta que vai tocar. É interessante que a trombeta ela servia para reunir o povo de Israel. Quando houvesse alguma situação, o que poderia sinalizar para eles era o som da trombeta. Então abra aí Números capítulo 10. Números capítulo 10. Chamado As Trombetas de Prata. Só do versículo 1 e o 2, por favor. Disse mais o Senhor Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida, a farás, reverteá-lo, para convocar as congregações e para a partida dos arraiais. Olha que interessante. As 2 trombetas de prata eram usadas ali, de um som, não sei como, mas enfim, uma trombeta ali, para alertar toda a comunidade, como fosse uma ordem de Deus, para poder partir. Entendeu? O som representava a reunião da comunidade, as ordenanças de Deus para o povo partir, segundo as ordens de Deus. O que ele quer dizer com isso? É que o som da trombeta, quando virá, vai reunir todos que estão aqui nessa terra. Vamos reunir com Cristo nos ares para estar para sempre com o Senhor. Amém? Entenderam, irmãos? Vamos prosseguir agora. Leia com a gentileza o versículo 53 e 54. Por favor. Convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é, que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: bragada foi a morte na vitória. Olha aí. Então, o ápice final, após a glorificação ali, no momento da igreja, como ela foi arrebatada dos mortos, é que a morte aqui, vamos dar uma referência lá na frente. Primeiro aqui, os nossos corpos serão transformados de forma incorruptível. Vamos ter uns corpos semelhantes igual ao do Senhor Jesus, corpos tremendos. E diz o texto aqui que vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. Qual o texto que Paulo usa aqui? Qual a referência que ele usa para esse versículo? Está em Isaías capítulo 25, versículo 8. Essa passagem aqui que Paulo usa está no capítulo 25 de Isaías, versículo 8. Pode abrir, por favor. Isaías capítulo 25, versículo 8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os vós, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Amém. Então Paulo aqui usa uma referência sobre a questão da morte, que ela vai ser vencida, mas essa questão aqui ela está lá no final do livro do Apocalipse. A gente vai chegar lá. Aí repara onde que no versículo 55 que diz: onde está a morte do teu aguilhão? Aguilhão é
era algo assim, pontiagudo, que usava para poder cutucar o boi, para poder ficar certinho amarrado, usava o aguilhão. Aí diz, onde está o aguilhão? A morte. Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Aí diz que o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Por quê? Porque a lei aponta para o pecado. Então diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o aguilhão? Onde está o inferno? Ou seja, vão ser derrotados. Embora Jesus já tenha derrotado o pecado na cruz, derrotou Satanás, mas tem um último inimigo que vai ser vencido, a morte. Só falta um. O último a ser vencido aqui nessa terra, que vai ser vencido, que destruiu famílias, destruiu pessoas, acabou com vidas durante séculos, vai ser a morte. A morte vai ser destruída para você. Alguns dizem, a morte vai morrer. Vamos lá em Apocalipse. A morte vai morrer, gente. Vamos lá para o Apocalipse para nós fecharmos. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Quem achou, por favor, leia? E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Repare que aqui no capítulo 20, sobre o grande juízo do trono branco, lembramos que haverá duas ressurreições. A primeira é essa que falamos do arrebatamento. A segunda ressurreição vai ser lá no final, depois do reino milenar de Cristo. Lá no final, depois que Satanás foi vencido, então no final. Aí vão essas almas, tanto que João diz que os mortos, repare, os mortos, tanto que ele diz que bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, aqueles que morreram com Cristo, a primeira ressurreição, quando não houver o arrebatamento. Mas a segunda ressurreição é para os mortos, é aqueles que estão no Hades agora, sofrendo, chamas atormentadas. Eles também vão ressuscitar e vão comparecer ao trono branco do Senhor Deus. Depois, essas milhares e milhares de almas que morreram sem salvação vão ser lançadas no lago de fogo, tanto elas como a própria morte. Aí vai se cumprir aqui. A morte vai ser lançada, e aí ela não vai ter mais poder, mais nenhum para todo sempre. Então, o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. É o último. E aqui nós vemos o final dela, que a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E aí sim, o último inimigo, o Senhor Jesus, vai derrotar para sempre a morte. Não vai ter mais poder algum. E os santos vão vir para sempre com o Senhor Deus. Agora, versículo 58, para a gente fechar agora. Leia por gentileza, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabalados, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, Paulo aqui, no final, ele dá uma coragem para os irmãos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Já continue, prossiga, constante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ou seja, agora continua prosseguindo para o alto, continua prosseguindo para Cristo, sabendo que tudo que você faz aqui na terra não é em vão. Então prossiga para o alto, que é Cristo Jesus. Então espero, irmãos, que possa ter tirado algumas dúvidas a respeito da ressurreição. Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser fazer um comentário, pode estar aberto para comentários. Se quiser acrescentar algo, quiser falar alguma coisa, pode falar.